Os capítulos de hoje e os próximos 4 terão como locação alguns cômodos aqui de casa. Porque a partir do próximo capítulo, o último feito aqui em casa até esse final de semana, terão como locação vários outros locais muito legais mesmo. Porque, como eu falei no vídeo de ontem, Gustavo e eu faremos uma grande viagem daqui a alguns dias, e tudo sobre a viagem, tanto sobre a viagem quanto a minha reabilitação, estará sendo postado única e exclusivamente no meu canal, no meu outro canal aqui no YouTube, Viajante Sequelado. Link está na descrição para melhor visualização sua. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos esses momentos maravilhosos da viagem. Aliás, das viagens que faremos daqui a alguns dias, e com locações muito legais mesmo. Até porque teremos vídeos sobre passeios, viagens, passeios, gastronomia e também a minha reabilitação. Como está a minha autonomia, a minha reabilitação? Então faz o seguinte: não se inscreveu no canal do Viajante Sequelado ainda? Clica no link que está na descrição, inscreva-se no canal do Viajante Sequelado, ative o sininho de notificações, porque os próximos vídeos que serão gravados no Viajante Sequelado, falando sobre os itens que eu comentei anteriormente, estará tudo única e exclusivamente no meu canal do Viajante Sequelado, ok? E agora vamos ao 11º capítulo da minha autobiografia audiovisual. Mas antes de iniciar o vídeo, caso não tenha se inscrito ainda no canal Continuar a Vida Após o AVC, inscreva-se, ative o sininho de notificações e fique comigo até o final do vídeo, que vai começar logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. Olá, eu sou Ivair Nunes e você está no canal Continuar a Vida Após AVC. No capítulo de ontem, eu cheguei a comentar, logo no finalzinho, que eu tive a minha primeira grande perda da minha vida. Meu pai faleceu. Então o que aconteceu? Me chamaram da minha escola, fui até minha casa, a vizinha da frente, como eu comentei, veio até mim, chegou a perguntar como estava meu pai. Eu estava sentado naquela proteção do quadro d'água, e ela veio fazer uma pergunta para mim que eu particularmente não entendi muito bem a pergunta, sendo que depois ela acabou confirmando que realmente meu pai havia falecido. Porque o que aconteceu? Eu estava sentado na proteção do quadro d'água, do registro d'água, na frente do Luiz Cabeleireiro, e a dona Marta, nossa vizinha até então, ela veio me perguntar como ele estava. Aí eu falei que, eu não sei, dona Marta, até onde eu sei, me falaram que ele está hospitalizado e, se não me engano, está na UTI. Aí, logo depois que eu falei isso, ela pegou e falou: mas ele morreu, com o sotaque meio italiano dela, né? Morreu. Aí eu fiquei, agora lá naquele momento, imagina, não tinha como pensar em nada. Meu pensamento estava todo voltado nessa minha primeira grande perda da minha vida. Agora eu fico pensando cá com os meus botões, por que ela me perguntou como ele estava, se ela mesma, logo em seguida, quando eu falei
que não havia sabido, aliás, que não sabia de como estava o estado dele e tudo mais, se logo em seguida ela confirmou que ele havia falecido. Mas não tem como entender essas questões, não é? Até porque quando envolve perda de familiar, é extremamente complicada toda essa situação, não é verdade? E fique comigo até o final do vídeo, porque hoje tem muitas informações, além de, a partir de, como eu falei anteriormente, hoje vários vídeos serão gravados aqui em cômodos diferentes aqui de casa, porque a partir do quinto vídeo, vamos dizer assim, hoje é o 11º, segundo, terceiro e 14º, todos serão gravados em cômodos aqui em casa, até o 14º, porque a partir do 15º serão produzidos novos vídeos falando sobre a minha autobiografia audiovisual em vários outros cômodos e cada um mais lindo que o outro. Você não tem noção. Até porque, como eu comentei desde o início do vídeo, tudo sobre viagens, passeios, gastronomia e a minha reabilitação será mostrado única e exclusivamente ao longo da viagem no meu canal do Viajante Circulado. Link na descrição. Então aproveite, se caso você não tenha se inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações e você vai ficar por dentro de tudo sobre essa maravilhosa que Gustavo e eu faremos dentro de alguns dias. Mas fique comigo até o final do vídeo, porque hoje tem muitas informações, muito importantes sobre várias transformações que aconteceram ao longo da minha adolescência, já entrando na adolescência, né? Afinal de contas, eu estava com 15 anos de idade, ok? Ainda pela manhã, trouxeram o caixão com o corpo do meu pai. Aí foi aquela tristeza, mas uma tristeza total. E a minha mãe, gente do céu, coitada, ela estava totalmente em prantos, imagina. Esposa de muitos anos de vida, acabou de falecer. E eu nunca tinha visto a minha mãe tão triste na minha vida. Aliás, eu lembro de um fato que ainda está na minha memória, fresco, inclusive, eu não cheguei a comentar em vídeos anteriores, falando da minha infância, mas teve um momento que ainda está muito claro na minha mente. Já comentei que a minha memória antiga sempre foi invejável, sempre foi muito boa. A recente é que às vezes, devido ao AVC, dá uma falhada, mas a antiga realmente e sempre foi muito boa. Eu lembro ainda, eu tenho a lembrança da visão de eu ver a minha mãe chorando muito, mas totalmente aos prantos, e dava uma pena dela olhar a mãe naquele estado. Imagina, né? A mãe não gosta de ver um filho sofrer? O filho também não gosta de ver a mãe sofrendo, na verdade. Foi ela que nos deu a luz, não é mesmo? Nos deu a vida, não é? Então, ainda está muito vivo na minha mente o momento em que a minha avó materna faleceu. Eu lembro muito bem da minha mãe na cama. Eu não lembro exatamente que idade que eu tinha. Eu devia ter acho que uns 4 anos de idade. Dessa época eu não lembro realmente. Desculpa, mas eu não lembro muito bem qual era a minha idade nessa época. E eu acredito que de 3 para 4 anos de idade, eu recém estava desmamando ainda, olha só. E eu lembro muito bem de ver a minha mãe chorando muito, mas muito mesmo devido ao falecimento da minha avó materna, mãe da minha mãe.
Então, imagina só eu ver a minha mãe naqueles prantos lá. Mas é uma tristeza, gente, olha, horrível. E aí, então, pior ainda quando vê o teu pai dentro do caixão que acabara de chegar do hospital onde eu havia nascido, lá no Oceano dos Navegantes, lá em Torres, vindo lá do necrotério, e aí colocaram ele lá naquela posição que normalmente, eu não sei se isso é tradição, parece que é, porque eu lembro muito bem a minha mãe falando que sempre quando, naquela época, né, eu não sei agora como é, sempre que se vê lá algum ente querido, é colocado com os pés para a porta do local onde vai ser velado, não é? Então, o que aconteceu? Como a porta principal dava para Coronel Pacheco, a porta principal da casa, verde de abertura branca, dava para direto para a rua. Então, o que acontece? Eu lembro exatamente da posição. Os pés apontando para a rua, para a saída, porque dizem que a posição que tem que ficar é essa, quando você vai velar um ente querido, e a parte da cabeça do meu pai, ela estava na parede, que dividia sala e cozinha, ainda da Casa Verde, de madeira lá da esquina, entre Coronel Pacheco e Rua Leonardo Truda, bem na esquina, bem no quadradinho lá, bem na pontinha, que era onde eu morava desde que eu nasci. E nessa época eu estava exatamente com 15 anos de idade. Então eu lembro muito bem de todos esses momentos, estão muito vivos na minha memória. E continue comigo até o final do vídeo, que tem muita informação sobre principalmente sobre esse momento que marcou muito a minha vida. E lógico que a partir dele, muitas transformações minhas, lógico, virão. E as pessoas que estão inscritas no canal com o sininho ativado, lógico que vão receber a informação de todos os vídeos sobre essas muitas transformações que virão ao longo da minha vida. Fique comigo até o final do vídeo, ok? Como era prática comum naquela época, um ente querido ou uma pessoa falecida ser velada durante 24 horas e só após essas 24 horas é que pudesse ser feito o sepultamento. Porque por questão de repente, acho que de ter acontecido vários fatos de pessoas ao longo de algum velório acabarem levantando do caixão, olha só. Então, era prática comum. Eu não sei exatamente, até porque não sou médico legista, não sou médico, não tenho nenhuma formação em medicina, não sei exatamente por quê. Algum médico inscrito no canal, se porventura quiser fazer algum comentário sobre essa questão, faça, porque vai ajudar a me elucidar e responder dúvida de outras pessoas que possam ter essa dúvida também. Mas era prática velar uma pessoa falecida durante a noite inteira, desde que chegava em casa para iniciar o velório, até o outro dia, aí sim partindo para o sepultamento. E eu lembro muito bem que eu fui dormir naquela noite, que era exatamente dia 29 de março de 1984. Nunca esqueço o dia. Essa foi a data de falecimento do meu pai. 29 de 3
de 1984. Então, o que acontece? Fui dormir no outro dia, lógico, não tinha como ir à aula, na verdade. Acabei não indo à aula durante alguns dias. Estava eu na quinta série nesse ano, 1984. Então, fomos dormir, toda a família, né? Os filhos, a mãe do lado, o quarto dela e do meu pai ficava bem do lado da sala. Tinha apenas uma cortina lá de tecido meio linhão, que separava quarto, sala. Também tinha que dividia sala, cozinha, e também tinha a mesma cortina no meu quarto e do meu irmão também, que dividia o nosso quarto da sala. E aí eu lembro que a minha irmã, a segunda, aliás, da mais velha para a mais nova, a segunda e a terceira da mais nova para a mais velha, veio me chamar, falando que dois tios meus, que eu sempre gostei muito, sempre tive um carinho muito grande por eles. Meus tios do interior, do ladinho de Três Cachoeiras, mais precisamente, não é município, eu acho que é distrito ainda, porque faz parte do município de Três Cachoeiras. É um distrito chamado Lajeadinho, onde até hoje moram meus padrinhos, inclusive, que eu ia até alguns anos, que eu vou falar ao longo de outros capítulos da minha autobiografia. Eu ia todos os anos, na Páscoa, buscar aquela cesta de doce. Não é, na verdade, nem era uma cesta, era uma bandeja de papelão com muitos doces, tipo pão de ló, merengue, rosca açucarada, amêndoa, que é amendoim, totalmente recoberto por uma camada crocante de açúcar, de suspiro, vamos chamar assim, né? Que nós chamava de menda, ou amêndoas, que eram amendoins todo açucarado, vamos dizer assim, melhor dizendo, colocados dentro de um cartucho em forma de cone, e esse cartucho era todo decorado com papel crepom. E todos esses doces, como merengue, pão de ló, a rosca lá açucarada, mais essas amêndoas, tudo colocado, e alguns bombons, porque a Páscoa na minha época não tinha essa coisa de coelho de chocolate, ovo de chocolate. Isso era coisa para gente que tinha dinheiro, gente rica que podia comprar ovos de chocolate, aquele monte de caixa de bombons. Então, esse tipo de doce de Páscoa eu não ganhava. A minha Páscoa era essa. E era tão linda que eu ficava rezando ano após ano para que chegasse o momento da Páscoa. Então, meus tios, que eu venho relatando há pouquinho tempo, eles haviam chegado pro velório do meu pai. Então, o que aconteceu? Minha irmã, que eu relatei, que é a terceira da mais nova para mais velha, ou a segunda da mais velha para mais nova, ela foi nos chamar, eu e o meu irmão acima de mim, que dormíamos num beliche, ele na parte de baixo, eu por ser mais leve, menorzinho, não é? Sempre fui chaveirinho, dormia na parte de cima. Então, a minha irmã, que eu comentei, ela veio chamar
Evair, acorda que o tio e a tia acabaram de chegar. Aí fui lá para cumprimentá-los e o caixão com meu pai lá, lógico, continuava porque ficou a noite inteira em velório. Era, como eu falei anteriormente, prática comum naquela época. Aí fui lá, cumprimentei meus tios, que eu sempre gostei, sempre tive um carinho muito grande por eles. Fizeram grande diferença na minha infância, até a minha pré-adolescência, adolescência. Meus tios que moravam lá no Lajeadinho, que eu comentei anteriormente, não é município, é distrito. A localidade de Lajeadinho, ela fica, na verdade, anexa entre Morro Azul e Três Cachoeiras. Parece que é isso, eu estou tentando me localizar nesse momento, exatamente, me localizar geograficamente no lugar. Então, meus tios chegaram lá pro velório do meu pai, e como era prática naquela época, hoje já não se usa mais, imagina, já mudou, faz muito tempo. Benção tia, benção tio, pedindo bênçãos pro meu tio e para a minha tia e meu tio, porque na verdade a tia era irmã da minha mãe e o tio, o marido dela, o esposo dela, né? Vou falar mais deles, sobre os dois, em outros capítulos da minha biografia audiovisual. É só estar inscrito no canal, com o sininho ativado e ficando comigo hoje até o final deste vídeo, ok? Então esse era o dia 30 de março de 1984. E o meu pai, ele começou a ser velado desde que chegou no dia anterior. Logo após, ainda pela parte da manhã, eu havia recém-chegado da escola, porque eu estudava no período vespertino. Então, a partir da manhã do dia anterior, começou o velório do pai, e que começou na parte da manhã do dia anterior, e foi até a noite, virou a madrugada. Meus tios chegaram bem cedinho da manhã, fui lá os cumprimentar, como eu comentei anteriormente. E no dia 30 de março de 1984, logo que acabou o velório, nós fomos então para o cemitério do Campo Bonito, que é o cemitério que acolhe, vamos dizer assim, todos os entes queridos de Torres, ou a maioria dos entes queridos do município de Torres. Fomos então, e uma amiga nossa, que ela, na verdade, é amiga da família toda, não é? Tanto que várias das minhas irmãs trabalharam na casa dela como doméstica, né? Como secretária, vamos chamar assim. Trabalharam na casa dela e ela morava exatamente numa casa muito bonita de esquina, entre as ruas José Antônio Picoral e como que é o nome daquela outra rua? Que cai lá exatamente no mar, bem na praia, na prainha de Torres. Então ela morava bem na casa de esquina, não lembro o nome exatamente dessa rua, mas era na esquina entre José Picoral, José Antônio Picoral, exatamente do lado de um dos hotéis mais tradicionais da cidade de Torres, se não o mais tradicional, que é o Farol Hotel. Quem conhece Torres sabe exatamente
de qual hotel eu estou falando. Então essa amiga morava exatamente na esquina, bem do ladinho do Farol Hotel, bem na esquina dessa casa, que houve transformações. Parece que inclusive o esposo dela faleceu. Eu vou contar isso em outros capítulos da minha autobiografia. O esposo dela faleceu e ela faleceu alguns anos depois. Mas então o que acontece? A Iolanda, cujo apelido Magra, que morava do lado do Farol Hotel, sempre foi uma grande amiga nossa. Até porque, como eu falei antes, algumas irmãs minhas trabalharam com ela, ela era amiga da minha família, sempre foi. Inclusive, em vídeos futuros, eu vou falar que eu tive alguma experiência profissional com ela também. Mas isso é assunto para vídeos futuros. Basta você estar inscrito no canal com o sininho ativado e quando chegar o dia, eu vou falar sobre esse momento também. Mas continue comigo até o final do vídeo, ok? Uma outra prática que existia naquela época, mas se não me engano ainda acontece. Não sei se com a mesma intenção, ou no mesmo lugar, ou sei lá, algo semelhante. Mas naquela época fazia-se a missa de corpo presente, que era uma celebração onde padres, sempre da Igreja Católica, celebrava uma missa com a presença do ente querido. Então, meu pai o caixão do meu pai ficou tô lembrando como se fosse agora. Imagina, né? São momentos que marcam muito na nossa vida, não é verdade? Partida de parente, principalmente pais, é sempre muito complicado, não é mesmo? Então, o caixão ele é posicionado exatamente na paralela do altar da igreja, né? Então, o padre reza a missa com a presença do ente querido. Ou seja, exatamente na posição que eu falei. O caixão do meu pai na frente do altar, padre celebrando a missa e todos os parentes e conhecidos sentados nos bancos lá da missa. É uma missa, entre aspas, normal, só que com o corpo do falecido presente. Por isso que se chama missa de corpo presente. E logo que foi encerrada a missa, então partimos todos para o cemitério, para o funeral. Minha mãe não estava. Não sei se ela não quis ir, não sei também por qual motivo. Também estava extremamente abalada. Imagina um companheiro de tantos anos, ela não quis ir. Tinha os motivos dela, não é verdade? Então o que acontece? Encerrou a missa e logo então a Iolanda, lembra que eu comentei anteriormente? Estava de carro e tudo mais. E lógico, como sempre foi muito amiga, apegada à minha família, devido a toda a questão de ligação que tínhamos, ela pegou e chamou. Vamos conosco, vamos com a gente. Entrei no carro dela, ela foi dirigindo, então, carro do funerário na frente, e aí todos os carros fazendo uma espécie de carreata. Era o cortejo fúnebre. Então levaríamos o corpo do meu pai até o cemitério do Campo Bonito. Chegando lá, foi feito todo o processo, tudo muito triste, muito triste. É um momento que eu particularmente, não gosto de lembrar, porque é um momento triste da vida, né? Mas como estou relatando
a minha autobiografia audiovisual e falando tudo, literalmente tudo, desde o primeiro capítulo sobre a minha vida, eu estou entregando aquilo que eu prometo, desde o primeiro capítulo, ok? Mas continue comigo até o final do vídeo, que tem mais informação, ok? Desde o início do vídeo, estamos falando aí entre os dias 29, que foi a data de falecimento do meu pai, 29 de março de 1984, e o dia 30 de março, também lógico, do ano de 1984. Dia que teve a missa lá de corpo presente, e aí então seguimos para o cemitério do Campo Bonito, para o sepultamento do corpo do meu pai. Momento esse que eu, como era adolescente e tido pelos parentes como criança, na verdade, embora não me sentia isso, não me sentia criança. Já estava numa outra etapa da minha vida, na verdade, mas eu não lembro muito bem, só lembro do momento em que colocaram o caixão, porque naquela época não era como atualmente, que tem aquelas cordinhas lá e tudo, e aí vão descendo o caixão para o túmulo. Então, era colocado, foi empurrado, não foi numa gaveta, mas foi encaixado numa espécie de, sei lá, numa portinha, de dentro para fora, aliás, de fora para dentro, não, desculpa. Foi por cima mesmo, só que segurando as alças do caixão e descendo até os tais 7 palmos, que compreende a altura da base, lá da terra, onde fica apoiado o caixão com o corpo, até o topo do túmulo, na verdade. Então foi colocado lá, meu pai foi sepultado. Então encerrou todo o cortejo fúnebre lá com o sepultamento do meu pai. Ou seja, mais uma parte da história da minha vida que acabou virando a página, não é? Mas tudo isso está e continua fresquinho e provavelmente vai continuar fresco na minha mente, na minha memória, para o resto da vida. Perceberam que eu sou muito rico em detalhes, não é verdade? Sempre procuro falar tudo exatamente, literalmente, como aconteceu, porque está tudo guardadinho aqui na minha caixinha de Pandora. Ok? E amanhã tem mais um capítulo da minha autobiografia, Memória de um Sobrevivente, AVC, AVCI. Excelente dia a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau!